Aqui, essa nossa posição de observação e escuta é o que nos faz perceber a verdade daquilo que aqui estamos investigando. Nós temos enfatizado aqui com você a beleza desse escutar. É isso que nós estamos aqui fazendo juntos, com você, investigando como ter da vida uma aproximação de escuta. É muito importante saber isso, saber escutar. Porque é quando nós sabemos o que isso significa, que algo real ocorre, algo extraordinário acontece. Quando nós sabemos escutar. Quando você está diante de um espetáculo, está ali para assistir. Você não está ali para interferir. Quando você está em um show, você está ali para escutar, para olhar, para acompanhar aquilo. Quando você está ouvindo um pássaro, esse escutar revela aquilo que ali está presente, a verdade desse canto. Assim como naquele show, a verdade do espetáculo. Em geral, o nosso fundo de condicionamento não nos permite escutar sem conflitar. Nós conflitamos quando concordamos. Assim, nós perdemos a real apreciação daquilo. Nós conflitamos quando discordamos, porque perdemos a real visão daquilo que ali está presente. Assim, em geral, nós somos incapazes de escutar quando fazemos escolhas, quando ouvimos a partir de ideias, de conclusões e crenças do que está ali acontecendo. Portanto, vamos aprender a escutar. É isso que nós precisamos na vida, desta ciência de ouvir. Ouvir sem aceitar ou rejeitar, sem concordar ou discordar. Quando nos aplicamos inteiramente com a mente e o coração para ter a revelação da verdade, essa é a real aproximação de inteligência. Repare, não é algo tão complexo, nós já fazemos isso. Quando ouvimos uma música, a gente não se importa muito com a letra. Sim, a letra tem um destaque, mas o real destaque, o maior destaque, não é no significado da letra, e sim naquilo que a música, a musicalidade ali representa. Na vida, nós temos inúmeros problemas. Nós podemos ouvi-los, ou podemos apenas continuar discutindo com eles. Aqui nesses encontros, nesses vídeos, como nesses encontros online, presenciais, nós estamos procurando descobrir a arte de viver livre, sem conflitos, sem problemas. Isso requer que apliquemos o nosso coração a esse perceber a vida, a esse escutar a vida. Então, isso sim resolve os problemas. Porque nos despimos por completo de todo tipo de condicionamento psicológico, de todo tipo de pensar preso dentro de um modelo já pré-determinado pelo passado, pelo pensamento.
Nós podemos aprender isso. Notem, como acabamos de colocar, é algo bem natural e, no entanto, nós precisamos aprender a ouvir todo esse fundo psicológico de identidade que trazemos. Esse fundo é o que nós aqui temos chamado de mente condicionada, de condicionamento psicológico. Quando nós vamos em busca do fim para os problemas na vida, para o fim dos conflitos em nossas vidas, nós nos aproximamos dos livros. E também vamos ouvir palestras de autoajuda, vamos ouvir ensinamentos religiosos, ouvir sermões, palestras, para aprendermos a enfrentar os problemas, para enfrentar os sofrimentos, para sabermos lidar com isso. A nossa crença comum é de que, pelo conhecimento, iremos saber lidar com isso. Não é o conhecimento que nos habilita a lidar com estados internos de ordem psicológica, e sim a compreensão do significado desses conflitos, desses problemas internos. A solução para o conflito, para o problema, para o sofrimento, consiste na compreensão desse elemento presente que sofre. E não de uma fórmula ou conhecimento para lidar com aquela dada situação. Para nós o problema está do lado de fora. Aqui a verdade é que o problema consiste na presença desse eu, desta pessoa que nós somos. Portanto, nenhum conhecimento ou experiência irá nos ajudar. Nós precisamos de um espaço novo de percepção, de compreensão daquilo que se passa aqui e agora, nesta pessoa que eu sou, nesta relação que eu tenho com esta situação. O problema está nesta relação que eu tenho com ele ou ela, que eu tenho com lembranças do passado, com sentimentos que estão voltando. A dor da frustração, da decepção, de ter sido enganado, de estar sendo rejeitado. A dor do medo. Podemos ter uma mente capaz de lidar com isso sem esta psicológica condição de conflito, de tentativa de rejeição daquilo que aqui está presente. Porque sim, é quando nos deparamos com isso sem esse fundo que é o eu, que rejeita, que não quer. A não ser que nós tenhamos uma mente livre e, portanto, silenciosa, capaz de olhar para isso que aqui está surgindo como uma memória, uma lembrança. E, portanto, neste silêncio, a não ser que isso aqui esteja presente, jamais seremos capazes de olharmos para isso. Infelizmente, nossa mente, ela tem um modelo de estar ocupada, se ocupando com pensamentos para se livrar de pensamentos, se ocupando com ideias do que fazer e, portanto, de ações para se livrar de pensamentos e sentimentos. Por exemplo, de rejeição ou de aborrecimento com ele ou ela. Nós temos uma mente que está constantemente presa a esse modelo de ocupação, com suas teorias e crenças.
E ficamos presos a esse programa, a essa forma, a essa fórmula. E isso não atende a essa situação. Porque não podemos lidar com um problema que está aqui presente, que tem sua base e origem no passado, que é memória, lembrança, com base nessas lembranças e memórias. Nós precisamos desse espaço de silêncio para observar, para ficar ciente, sem o passado, sem esse elemento que surge, que é o eu, o mim, a pessoa. Infelizmente, nós estamos vivendo, carregando em nós mesmos esse sentido de autopiedade, sem a compreensão do que significa a verdade livre dessa dor. Nós desconhecemos a verdade de uma mente livre, sem essa ocupação psicológica de autocomplacência, de autopiedade. É uma forma específica de autocompaixão. A piedade de si mesmo. O que é a verdade? Nós desconhecemos, porque estamos vivendo dentro desse padrão, desse formato, que é o formato do eu, do ego, desta mente condicionada. É quando a mente se torna livre de todos os seus condicionamentos, de todo esse fundo psicológico, de todo esse movimento de memórias, de lembranças, que de fato nos deparamos com a vida sem conflito, sem problemas, sem sofrimento. Se podemos compreender diretamente por nós mesmos isso, o que é essa mente condicionada e como ela está acontecendo dentro de cada um de nós, podemos sim conhecer a liberdade, a paz, a felicidade, esta verdade de ser. Isso requer a presença do autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir a vida fluindo a partir de uma mente livre do passado. Essa é a presença da mente meditativa, onde temos esta energia de percepção, de compreensão, de real escuta da vida. Porque não colocamos mais a ilusão de uma identidade presente. Quando aprendemos, o que é esse aprender sobre nós mesmos? Aprender sobre o autoconhecimento libera esse estado interno, que alguns chamam de meditação. O que é meditação? Será uma técnica ou prática para mim? Não. A presença da meditação é a ciência do movimento interno desta mente condicionada. A compreensão disso torna presente um espaço, expressa um espaço aqui e agora novo, de percepção da realidade do momento, sem o eu. Então não importa se pensamentos estão surgindo ou sentimentos, essas lembranças podem surgir do passado. Mas se não temos mais esse elemento que se separa para dar continuidade a esse fundo psicológico de memória,
esse condicionamento é desfeito. Então a mente se descondiciona. Temos agora uma mente livre desse eu, desse ego. Portanto, nós precisamos descobrir o que é apreciar isso de verdade. Esse estudar a nós mesmos. Infelizmente, nós estamos olhando para as situações que surgem, como, por exemplo, essa questão desses diversos problemas que temos e sofrimentos, sejam eles físicos, psicológicos, ou algum outro tipo de sofrimento. Infelizmente, olhamos para isso tentando atender a partir de um conhecimento e de uma experiência, algo que também vem do passado. Aqui estamos com você nesta aproximação sobre a verdade. E a verdade não é pessoal. Ela é algo que surge quando a mente está livre desse velho movimento de continuidade do pensamento para esse eu, que é o pensador. Do sentimento para esse eu, que é o elemento que sente. Quando a mente está lúcida, simples, direta, clara, luminosa, silenciosa, então surge a verdade. Portanto, o que é a verdade? A verdade é aquilo que aqui está surgindo, neste instante. Nós não podemos ir ao encontro da verdade. A velha ideia é como encontrar a verdade, como encontrar Deus. Você não pode perseguir a verdade. Nós estamos tentando perseguir a realidade. Repare, dominados pela ânsia, pelo anelo, pelo desejo de ter soluções para os nossos problemas, nós estamos nesta procura por Deus. Quando as pessoas fazem a pergunta como encontrar Deus, na realidade, o que elas buscam nesta ânsia é a solução dos problemas que elas têm. Nós não podemos perseguir a verdade, perseguir a realidade. Não podemos descobrir o que é a verdade enquanto nossas mentes estiverem presas a esse padrão, a esse modelo de condição psicológica de sofrimento. Enquanto nossas mentes estiverem condicionadas, presas a padrões de pensamento, de crenças e conclusões do que a vida é, algo que parte de um equívoco, porque é uma forma, a partir do passado, tentando avaliar a vida como ela acontece. A nossa forma de olhar para a vida será através dessa janela de condicionamento. Como criaturas humanas, nós vivemos dentro de condicionamentos diversos. Condicionamentos psicológicos, filosóficos, políticos, religiosos e também de tradição de família e de raça humana, de todos os tipos. Isso é algo que diz respeito ao país onde você nasceu, à cultura onde você foi ensinado e ali cresceu. Tudo isso é parte desse padrão de mente condicionada. Assim, nós temos uma forma de pensar, de sentir, de agir na vida, de conduta, de padrão de comportamento,
algo inculcado em nós, algo que trazemos como um programa desde a infância, nós precisamos descobrir a vida aqui, nesse instante, acontecendo, sem o eu. Isso requer a presença do autoconhecimento, desse aprender sobre as nossas reações, para liberarmos esse condicionamento. Assim, quando a mente silencia nesta atenção sobre as nossas reações, temos a resposta para a pergunta: o que é meditação? Porque a meditação é exatamente esse espaço que surge quando a mente se desocupa por completo desse fundo, desse condicionamento. Então, nós não podemos perseguir a realidade, mas esta realidade, ela vem até você quando o sentido do eu aqui é investigado. Quando a pessoa aqui é vista e descartada, você não vai até Deus, ele vem até você. Quando você solta a ilusão da ideia de alguém presente, que se sente como uma criatura separada da outra criatura, como alguém separado do outro, como alguém separado da vida. Essa ideia de ser alguém, este ser humano como uma pessoa, como uma criatura, com uma entidade particular e pessoal, vivendo uma vida exclusiva, particularizando para si mesmo o tempo todo experiências nesta desatenção. A presença do autoconhecimento é a presença da meditação, é o descarte desta condição interna, desse modelo psicológico, que é o modelo do eu. É nisso que nós aqui estamos trabalhando com você. Quando aprendemos a olhar para o pensamento, ou sentimento, ou sensação, ou emoção, e fica claro que esse fundo de condicionamento, de modelo do pensamento, essa janela a partir da qual estamos sempre olhando para o outro, para a vida, para o mundo, como sendo um experimentador, como sendo alguém que se vê separado dele ou dela. A clareza sobre isso, o perceber direto, a constatação lúcida e real sobre isso, é o fim para esse fundo psicológico, é o fim para esse condicionamento. É nisso que aqui estamos colocando nossa mente e o nosso coração. Quando temos o fim para esse programa, para essa cortina de condicionamento, descobrimos a beleza desse encontro com a liberdade, com Deus. Portanto, é fundamental descobrirmos aqui na vida o que é essa relação com a realidade suprema, com a realidade divina, com a verdade de Deus, ou qualquer um outro nome para isso. É algo que aqui está presente quando a mente fica livre desse fundo. Então, nos deparamos com a vida, com a verdade. Isso requer que tenhamos uma mente capaz de se libertar por completo desse padrão de pensamento cultural, tradicional,
que nós temos. O fato é que a mente, como ela está agora aqui, em cada um de nós, sem esse trabalho direto de autoconhecimento, de percepção da realidade, que é meditação, ela não pode perceber a verdade. A verdade, ela não é o produto da própria mente. Enquanto a mente estiver tentando imaginar o que ela representa, descobrir aonde ela está, encontrá-la de alguma forma, desenterrar ela de alguma maneira, através de um método, de um caminho, de uma técnica, isso não irá funcionar. Algumas pessoas buscam, através de uma prática na espiritualidade, algumas pessoas se envolvem com todo tipo de disciplina e terminam tornando a mente ainda mais condicionada, estreita e limitada. Aqui nós não precisamos de conhecimentos da espiritualidade, nem de nos abarrotarmos com todo tipo de informações filosóficas ou psicológicas. Tudo aquilo que a mente pode adquirir é ainda algo dentro do seu fundo de conhecimento e, portanto, de condicionamento. É quando a mente se torna livre de todo esse peso que não temos mais essa janela, não temos mais essa cortina de condicionamento. Então, se a mente está livre do passado, há nela um espaço novo. Nesse espaço se revelando algo fora do conhecido, fora do passado, fora da mente, fora daquilo que o pensamento reconhece. Há algo aqui presente nesse instante, se revelando como a verdade de ser, a verdade daquilo que é você, é a verdade de Deus. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade desse momento, assumindo a verdade daquilo que é você. A ideia de alguém, pensamento sobre a pessoa, as crenças, conclusões e avaliações sobre o momento presente. Todo esse conjunto, todo esse conteúdo, toda essa ocupação interna é aquilo que nos impede de ter esse real contato ou verdadeira relação com a vida nesta comunhão com o divino, nesta comunhão com Deus. Aqui nesses encontros, estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando como, nesta vida, assumir a verdade de ser para uma mente e um coração livre de todo esse movimento de condicionamento, de memória do passado. Assim, esse encontro com o instante revela o outro, revela o momento como o momento da própria vida, o momento da graça, o momento de Deus. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite.
Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, a vivência real disso é você em seu natural estado,